Se você já ouviu alguma dessas 5 frases do seu chefe, presta muita atenção. Né? Você pode estar sofrendo assédio moral e muito pouca gente sabe como reagir aí como fazer da primeira vez, né? E das seguintes também. O assédio nas empresas raramente começa com uma agressão física, né? Você não vai ser agredido pelo seu chefe, tá? Ele começa assim de mansinho, disfarçado, vem com cobrança por resultados, tá? Até destruir a saúde mental do trabalhador, né? Chega a ser caso realmente assim de virar doença mesmo, né? A pessoa pode ficar com uma depressão, ou então pode ter até uma síndrome de burnout. Vamos direto para as frases aí que cruzam a linha da legalidade que você não deve aceitar, tá bom? A frase 1, então, vamos lá. Se você não está satisfeito, pede demissão. Tem uma fila de gente lá fora querendo sua vaga. Se o chefe usa essa frase, ele está jogando com o seu medo. Um medo, o quê? De perder o emprego, né? Medo do desemprego, da falta de sustento para a tua família. Tá? Então ele tenta anular a sua voz fazendo o quê? Você se sentir um objeto descartável e substituível a qualquer momento. Tá? Então cobrar metas, organizar processo, exigir dedicação é um direito garantido de qualquer empresa. Tá? Isso aí, até aí tudo bem. Mas usar o poder de comando para fazer terror psicológico, né, aquele terror psicológico velado, tá, ameaçando a sua permanência no teu emprego, e toda vez que você questiona uma injustiça, aí é uma conduta completamente abusiva, tá? Você não deve deixar passar, tá? Então, repetindo, se você não está satisfeito, pede demissão. Tem uma fila de gente lá fora querendo sua vaga. Então, enfim, não deve ser dito, tá? Vamos à frase 2. Aqui você não faz mais do que sua obrigação, mas pelo visto até o óbvio é difícil para você. Aí já sai da cobrança profissional e entramos diretamente no ataque à sua capacidade, né? A sua capacidade intelectual, o que você foi contratado para fazer, tá? Enquanto profissional. Então, quando o gestor, o chefe, né, usa uma ironia agressiva, tá? Ou então um deboche, ou então ele te desqualifica publicamente na frente dos seus colegas de equipe, até mesmo de clientes, tá? O objetivo dele é minar a sua autoconfiança, tá? Ele faz você acreditar que você é incompetente e que você tem que parar de lutar pelos seus direitos, tá? Humilhar o trabalhador com o pretexto de que vai dar um feedback sincero, ultrapassa qualquer limite aceitável, tá, de respeito e do poder diretivo, tá? Repetindo, você não faz mais do que a sua obrigação, mas pelo visto até o óbvio é difícil para você. Fulano faz o dobro do que você e não reclama. Você é o fraquinho da nossa equipe, ou era o fraco da nossa equipe, ou você é o mais fraco da nossa equipe, esse tipo de frase. É uma tática de comparação vexatória, né? De deixar a pessoa com vergonha, tá certo? O ambiente de trabalho precisa ser produtivo. Mas quando o chefe expõe um funcionário ridículo, perante o grupo todo, usando um colega como exemplo, por quê? Porque o colega às vezes é submisso, não fala nada, é bonzinho, para humilhar outro, né? Então cria um ambiente de competitividade que é muito tóxica, tá? Então isso funciona de uma maneira bem ruim, né? Acaba atrapalhando o ambiente de trabalho. Isolar o trabalhador, rotulá-lo como um elo fraco ou o problema do setor diante de todos é uma violência psicológica pesada, tá? Desenhada para desestabilizar e fazer com que a pessoa se sinta inferiorizada, tá bom? Então, repetindo, fulano faz o dobro do que você e não reclama. Você é o elo fraco da equipe. Frase 4. Eu não quero saber de atestado, não. Quem quer trabalhar dá um jeito. Quem não quer, arruma uma desculpa. Essa frase representa uma afronta direta e gravíssima ao seu direito fundamental à saúde. Tá? Nenhum profissional escolhe ficar doente, escolhe adoecer, pegar uma gripe, né? Ter uma virose, enfim. Esse tipo de coisa acontece, a pessoa procura um hospital, procura uma UPA, né, pega um atestado, leva para o chefe e aí houve esse tipo de frase. Isso é horrível. Tá? Então, quando o médico emite um atestado, ele está declarando que você não tem condição de exercer sua função sem colocar a sua vida, a sua recuperação da sua saúde em risco, né? Colocar em risco a sua saúde. Tá? O gestor que questiona documentos médicos legítimos, sem qualquer embasamento, que faz piadas com a sua enfermidade ou que te pressiona psicologicamente para trabalhar mesmo doente, sob pena de punição, está cometendo um ato ilícito
e é muito cruel, né? E é um ato ilícito evidente, tá? Então isso é muito na cara, tá? A lei no Brasil, ela é um dano moral, tá? Que é regido pelas relações de trabalho, pela CLT, tá? Nos artigos 223A até 223G, tá bom? Então, nós temos aí esses artigos que foram introduzidos na reforma trabalhista que tratam especificamente desses danos aí, tá? De natureza extrapatrimonial, que são bens como a honra, a imagem, intimidade, autoestima, tá? E, além disso, o artigo 186 do Código Civil deixa claro que aquele que, por ação ou omissão voluntária, violar direito e causar dano a outro, comete ato ilícito e fica obrigado a reparar o estrago através de indenização. O assédio moral, ele rasga todos esses artigos, né, e gera o dever de indenizar, né, do patrão, da empresa. Tá? Aí vocês podem até perguntar, mas eu tenho que processar o meu patrão, o meu chefe, ou a empresa? Mas é a empresa que colocou ele para poder te dar ordens, né? Então a empresa que tem que fiscalizar isso, tá? Então a empresa tem que saber quem é que ela coloca para poder dar ordens. Então assim, é sempre a empresa que responde, tá bom? E como que você deve agir se acontecer uma dessas frases, né, inicialmente, né? Se acontecer pela primeira vez, tá? Então não precisa sair brigando, não perca a razão, tá? Então, o primeiro passo estratégico é um alerta gentil, tá? Mas formalizado, tá? Então, na primeira vez que você ouviu alguma dessas frases ou que houver uma agressão à sua pessoa, você se sentir realmente agredido, ofendido, ofendida, agredida, né? Alguma dessas frases ocorrer, você responda com calma, tá? Então, logo após a conversa, a reunião, né, se for na frente de outras pessoas, tá? Mande uma mensagem escrita, que pode ser por e-mail corporativo ou até mesmo pelo WhatsApp, tá? Dizendo algo como assim: prezado chefe, né? Ou chefe, né? Ou fulano, né? Entendo perfeitamente que o dia a dia é corrido e que a pressão promessa na nossa empresa é grande. No entanto, a forma como fui cobrado hoje, a reunião me deixou bastante desconfortável, me senti desrespeitado profissionalmente. Mas pode acontecer, e acontece muito, tá? O chefe que é meio ignorantão, ele vai ignorar esse alerta e aí a conduta abusiva vai continuar. O que você faz? O que acontece se ficar se repetindo? Aí o cenário muda, tá? Aí a partir desse momento, você inicia uma apuração de provas, né? Mas você não vai falar com os colegas e nem vai avisar teu chefe que ele nada disso, né? Você vai fazer isso de forma silenciosa, tá? Você começa a arquivar o que? Os e-mails, tira print das conversas de WhatsApp, anota as datas, os horários, quem foi que viu determinadas frases que foram ditas, entendeu? Determinadas frases assim que foram colocadas de maneira bastante indevida, né? Dentro de uma reunião, né? Nas conversas individuais, gravando os áudios também, isso é importante. Você tem o direito legal de gravar a sua própria conversa. Se você sentir uma conversa normal e está fluindo para uma ignorância, para alguma coisa assim, entendeu? Você fala assim: então, a partir desse momento eu vou gravar o que a gente está conversando para a gente poder alinhar isso no futuro, tá bom? Então assim, você já está dando um alerta assim, do tipo: olha, eu tô gravando você, né? Assim, não é como se você estivesse dizendo: olha, eu não quero usar isso, entendeu? Mas, se for preciso, entendeu? Eu usarei. Isso geralmente costuma funcionar, e se ainda assim permanecer aquelas agressões verbais, mesmo gravando, isso acontece, tá? Isso serve como prova válida na justiça. Tudo isso que eu falei, tá? Conversa de WhatsApp, datas, horários, testemunhas, áudios, né, que foram gravados, tudo isso serve como prova válida na justiça para mostrar que o chefe aí passou do limite, tá bom? Eu falei que eram 5 frases, né? Então, vamos lá. Frase 5. Você vai ficar na sua mesa sem fazer nada até aprender a trabalhar direito. Tá? Então, isso é uma coisa que acontece. Assim, quando o chefe acha que ele pode simplesmente te encostar num canto, entendeu? Te colocar para fazer outra coisa. Outra coisa não, colocar você para fazer nada, né? Ele acha que pode te colocar para fazer nada e tá tudo certo, né? Então essa frase aí, você pode interpretar como sendo o famoso esvaziamento de funções, tá? Aqui no dia a dia corporativo, o pessoal chama, né, de colocar o funcionário na geladeira, né? Ou no castigo.
O chefe vai lá, tira todas as tarefas, proíbe os colegas de falarem com você, te deixa isolado, olhando numa escrivaninha de canto, né, virado para a parede, né, sem nenhuma atribuição, tá? Sem nenhuma coisa fixa. Te coloca para fazer uma tarefa bem que não tem sentido nenhum, entendeu? Do tipo, olha, precisa apontar todos esses cartões de ponto aqui do ano de 2024 a 2025, enfim. Alguma coisa que vai te. Você questiona do que se trata isso aqui. Não é só para poder te colocar de castigo mesmo, te deixar como um exemplo para os outros funcionários, né? O objetivo é cruel, né? Esse é um objetivo duplo, tá? Além de humilhar você, né, diante de toda a empresa, tenta torturar a tua mente para que você não aguente a pressão e peça demissão, tá? Abrindo mão dos seus direitos. Então isso é uma coisa comum até, né? A pessoa vai para a geladeira, modo de dizer, né? E aí o que acontece? Né? Ela fica irritada, acaba pedindo demissão e abre mão dos direitos, né? E dá direito ao que chamamos de rescisão indireta, tá? Que é quando você que dá uma justa causa na empresa está recebendo todas as suas verbas rescisórias, tá? Justa causa, rescisão indireta, eu ainda vou falar um vídeo só sobre rescisão indireta, é muito legal, porque na verdade quem está mandando o seu patrão embora, a empresa embora, é você, tá? Agora sim, né? Com a lei atualizada e as 5 frases mapeadas, aí, as provas certas, organizadas aí do seu lado, a empresa responde financeiramente pelo estrago psicológico causado. Então, assim, a ideia é que não aconteça isso, mas se acontecer, entendeu? A empresa tem um dever de reparar esse dano, tá? Reparar esse dano psicológico. Mas me conta aí, seu chefe, sua empresa já adotou alguma dessas práticas aí com você ou com algum colega de trabalho? Deixe seu relato aqui nos comentários, me conte como foi, compartilha aí esse vídeo, né, com aquele amigo que precisa aprender a se defender hoje mesmo e se inscreve no canal, tá? Não custa nada, ajuda muita gente aqui para disseminar informação bacana para vocês, tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço, até mais, tchau, tchau.